Que maravilha, gente, já podermos estar na presença do Senhor toda quinta-feira, nesse Kairós. Kairós significa a graça do Senhor. Estamos sobre a bênção do Senhor. Eu queria que você que trouxe Bíblia, ou você que tem Bíblia no celular como eu, né? Abre lá em Samuel capítulo 17, né? 17 é a história do rei Davi. É uma história longa, mas nós vamos entender quando a unção de Deus está sobre nós, Deus manifesta muitas graças na nossa vida. Nós não podemos viver sem a unção e sem a graça de Deus. Quando a unção de Deus está sobre nós, as vitórias de Deus também se manifestam na nossa vida. As graças e a bênção de Deus se manifesta sobre a nossa vida. E nós vamos conhecer a história de Davi, ainda jovem, ainda menino, diz a palavra dessa forma. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido. E aí estava tendo uma grande guerra nessa época. Estava tendo uma guerra dos filisteus contra os israelitas. Os israelitas contra os filisteus. E aí havia no exército dos filisteus um homem muito grande, muito forte, um homem parrudo, musculoso, chamado o gigante Golias, que assustava todo o exército de Israel. Será que na nossa vida existem esses gigantes Golias? Será que na nossa vida a gente enfrenta situações assim? Será que na nossa vida nós precisamos dessa unção de Deus para vencer o gigante Golias? Sim ou não? Sim. E nós vamos descobrir qual é o segredo de Davi. Como foi que esse menino, ainda jovem, diz a palavra, como foi que ele conseguiu vencer o gigante? Como foi? E nós vamos compreender, nós vamos entender lendo essa história. Depois você pode ir em casa, pegar o capítulo 17, que ele é muito grande. Você pode marcar na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. E você vai encontrar lá toda a história. Mas eu quero focar justamente no momento aonde Davi enfrenta o gigante Golias. Eu quero enfrentar justamente para trabalhar a questão da unção. Quando a graça de Deus está sobre nós, quando a unção de Deus está sobre nós, milagres se manifestam na nossa vida. Mas, vamos à história. O gigante estava ameaçando o exército de Israel durante 40 dias. O exército filisteu lançou uma proposta. O gigante Golias lançou uma proposta para os israelitas, dizendo: quem de vocês tiver coragem de me enfrentar, em me vencer e me matar, nós nos renderemos, nós nos entregaremos a Israel. Só que um homem deste tamanho, dessa largura, forte, ninguém tinha coragem de enfrentar. A palavra diz que Saul e todo o exército estavam com medo do gigante Golias. Estavam todos com medo, estavam todos perturbados, porque Golias causava neles medo psicológico. O gigante acabava impressionando eles, e só para o jeito deles falar, porque ele passou 40 dias e 40 noites gritando, dizendo: quem de vocês tem coragem de me enfrentar? Ele dizia assim: tem homem aí não no exército de Israel? Imagina um exército enorme de Israel, um grande exército, mas ninguém tinha coragem de enfrentar. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Estavam todos com medo, estavam todos perturbados.
o exército, não se comentava outra coisa durante 40 dias, não falava outra coisa. Quando se acordava de manhã, um já dizia para o outro no café da manhã: rapaz, tu já viu o tamanho do braço dele? Tu já viu aquele bíceps? Tu viu o tamanho daquele homem? E os soldados iam alimentando isso, uma mão daquele tamanho. Aí o outro dizia: mas rapaz, o braço é grosso mesmo, se eu levar uma tapa ali, minha cabeça sai fora do corpo. E eles iam alimentando esse medo, porque ninguém tinha coragem. A cada dia a coisa ia ficando pior, a cada dia a situação ia ficando pior. Eles iam ficando com medo. Alguns já estavam até diagnosticados com síndrome do pânico. Tinha que fazer ADI, tinha que ir psicólogo, psiquiatra. Já estavam tudo com síndrome do pânico. Já tinha deles que já tinha era quando ia dormir sonhava, tinha pesadelo com o gigante Golias. E um exército todo sendo amedrontado. Sabe por quê? Porque é assim que o inimigo de Deus age sobre nós. O inimigo de Deus, ele coloca medo em nós. Ele vai minando psicologicamente em nós. Você não é nada, você não é ninguém, você é um fracote, eu vou lhe destruir, eu vou lhe estraçalhar, eu vou acabar com a sua vida, eu vou destruir, eu vou matar você. É assim que o encardido faz, é assim que o inimigo faz, vai colocando medo. E Golias ia colocando medo naquele povo, e o povo ia ficando amedrontado, não só por conta do aspecto físico, corporal de Golias, mas também pela forma psicológica que ele tratava, dizia para os soldados de Israel. O povo já estava cansado. O exército estava distante de Deus, já não estava na intimidade com Deus. Israel já vinha de várias e várias derrotas psicológicas, e também eles não estavam bem. Amém? É para dar emoção na pregação. Tudo é combinado, né, Tiago? Então, eles estavam com medo. Gente, e quando Golias percebia que eles estavam com medo, aí é que Golias se acordava de manhã, ia para a colina, olhava lá para o acampamento de Israel e gritava: não tem homem aí não. Desse jeito. E os homens, pensa nos cabas corajosos. Aí o pai de Davi pediu a Davi para ir deixar 10 queijos, rola de queijo, pão, para levar merenda para os irmãos dele, para os filhos dele, porque Davi tinha 3 irmãos que faziam parte do exército de Saul, do rei Saul. Não recordo o nome, Eliabe, só mais o mais velho, Eliabe, e os 2 estavam lá também. 3 irmãos de Davi. Davi foi deixar a merenda, a xepa, né? Como nós temos aqui no Ceará. Foi deixar a merenda lá para os irmãos dele. Quando Davi ia passando para deixar a merenda dos seus irmãos, porventura foi na hora que o gigante Golias começou a gritar e dizer: não tem homem aí não. Davi se incomodou com aquilo ali. Ia passando e disse: quem é isso aí? Ele não conhecia ainda o Golias. E o soldado dizia: fala baixo, senão tu apanha. Quem é esse aí? Fale, homem. O irmão dele se agoniou logo: o que tu veio fazer aqui? Cadê as ovelhas que tu tem que pastorar lá no campo? Tu deixou as ovelhas com quem? Que Davi era pastor de ovelhas. E o irmão ficou preocupado, mas Davi, antes de sair, tinha deixado as ovelhas bem protegidas com outra pessoa. E Davi começou a perguntar, e o irmão dele disse: cala a boca, vai para casa, pega a merenda, vai para casa. Mas Davi começou a perguntar aos outros soldados quem era aquele homem que estava gritando: não tem homem aí não. Estava insultando o exército de Israel, do Deus vivo. E Davi começou a sondar e perguntando. Eles diziam: esse homem aí está 40 dias gritando aí, querendo um homem para guerrear com ele, mas ninguém tem coragem não. E o rei
o rei está dando para quem vencer, para quem tiver coragem de ir em batalha, né? Ir no ringue lá com o gigante, o rei está dando, olha, presta atenção, o rei está dando a filha dele, está dando honras, né? Ainda está livrando dos impostos. Olha aí, já pensou se fosse no tempo de hoje? Não pagar imposto? Eu ia, nem que eu morresse eu ia, né? Ainda tinha a filha do rei. E Davi disse, e é mesmo? Vou perder essa não, eu vou enfrentar. E aí surgiu a notícia no acampamento que Davi estava disposto a enfrentar o gigante Golias. Chegou no ouvido de Saul, e Saul pensando, quem é esse maluco? Quem é esse doido? Traga aqui para mim ver. Quem é esse doido que vai enfrentar o gigante Golias? Quando Davi chegou na presença de Saul, deste tamanho, magrinho, franzino, disse, sou eu, Saul. Tu? Você? Você vai enfrentar o gigante Golias? Aí Davi disse, olha, presta atenção, eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, apareceu um leão, eu matei. Um leão, matei. Outro dia veio um urso tentar pegar as ovelhas do meu pai, eu peguei o urso e matei. Aí o rei pensou, rapaz, matar um leão e matar um urso deste tamanho, pequenininho, é bom. Saul disse, pronto, bota ele para a guerra, vai para a guerra, vá vestir lá a armadura. Quando ele saiu, Saul disse, esse aí não vai dar um caldo. Fracote desse jeito, esse não vai dar um caldo. E aí colocaram toda a armadura, espada, capacete em Davi, colocaram a espada, aquelas coisas bem pesadas. Sabe o que Davi fez? Saiu do canto. Aí disse assim, ô seu rei, eu não estou muito habituado com isso não, me dê só um cajado, tá bom. Davi pegou um cajado, passou no rio, pegou 5 pedrinhas lisa, colocou no bornar e foi enfrentar o gigante Golias. Quando chegou lá, o gigante pronto para a batalha, quando viu Davi, olhou de longe assim, não, será possível? Não, eu vou lutar com uma criança. Por acaso eu sou um cachorro para você vir até a mim de cajado? Disse o gigante Golias. Aí o gigante disse, eu vou lhe matar, eu vou lhe estraçalhar, eu vou partir você aos pedaços, eu vou lhe esquartejar e vou dar você para os animais, para cada um comer a sua carne. O gigante começou logo assim. E Davi disse, eu vou contra ti com o meu Deus, o rei do exército de Israel, Deus vivo, poderoso do exército de Israel. É contra ti, eu vou até você com Deus. Amém? Gente, aí eu quero frisar aqui na história, para que nós possamos compreender. Preste atenção. Aqui é um elemento chave. Quando Davi diz que vai enfrentar o gigante Golias, primeiro ele diz que vai enfrentar o gigante no nome dele? Diz? Não, ele é um coitado, ele sabe que não tem, ele não aguenta nem um sopro do Golias. Ele só, se o Golias soprasse que nem o super-homem tem, Davi é longe. Então ele sabe que não aguentava nem um sopro. Mas a graça está justamente aí, quando Davi diz, olhe, eu vou até você com Deus vivo. Por que Davi disse isso? Porque Golias começou a insultar o Deus de Israel. Golias começou a amaldiçoar o Deus de Israel. Golias amaldiçoou o Deus de Davi, está na palavra, vocês depois vão encontrar. E lá no Gênesis em Abraão, Deus disse a Abraão, aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar também. E aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Foi o que aconteceu? Golias amaldiçoou
Davi. Davi é da descendência de Abraão. Ou seja, Golias chamou para si a ira de Deus. De repente estava um anjo lá no céu, chegou para Deus e disse assim: está vendo aí? Está vendo o combate aí? E Deus disse: não estava nem prestando atenção. Pois é, teu servo Davi. E como é que está a história aí? Teu servo Davi vai enfrentar o gigante Golias. E Davi não leva jeito não. Deus disse: Davi vai morrer. Davi vai se lascar. Deus disse. Aí o anjo disse assim: não, mas espera aí. O Golias amaldiçoou o Deus de Davi. Aí Deus disse assim: que história é essa? Me amaldiçoou? Foi. O gigante Golias lhe amaldiçoou. Foi mesmo? Foi. E Davi disse o quê? Davi disse: eu vou contra ti com o Deus vivo, em nome do Deus de Israel. Aí Deus disse: foi mesmo? Pois agora o Golias se lascou. Agora o Golias se lascou. Porque eu estou com Davi. Amém? Vocês estão entendendo? O que é que Davi está passando aqui para nós? Confiança. A unção está sobre a confiança em quem? Em mim mesmo? Em você? A nossa confiança está em quem? Aonde está a sua confiança? Aonde você tem colocado a sua confiança? No seu trabalho? No seu esposo, na sua esposa? No seu amigo? Aonde você tem colocado a sua confiança? Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa: o inimigo é forte. Golias era forte? Sim, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o inimigo é forte. Ele é forte, não adianta pensar que ele não é forte. Davi não estava submetido. Qual é a palavra mesmo? Esqueci. Mas Davi não estava zombando de Golias, subestimando. Aí voltou, obrigado. Subestimando, não. Davi sabia que Golias era forte, parrudo, comia um boi na hora do almoço. Ele sabia. O inimigo é forte. Presta atenção. Eu até notei aqui para poder dizer: o inimigo, ele sempre vai ser maior que você, mais forte que você sempre. Amém? O inimigo de Deus sempre vai ser maior do que você, mais forte do que você, mais forte do que eu. Sempre, sempre. Não adianta pensar, achar que Satanás é fraco, achar que Satanás é um cachorrinho que você chuta assim e ele sai. Não. Ele é como esse Golias aqui, gigante, forte. Ele assusta, ele amedronta, ele coloca medo. A gente acaba caindo aí nos remédios controlados, tanto medo que ele coloca em nós. Só que existe uma coisa: mas nunca ele vai ser mais forte do que Deus. Amém? Nunca ele vai ser mais forte do que Deus. Nunca, nem o inimigo, nem o inferno todo, nem o mal junto todo, não chega nem triscar em Deus, porque nada é mais forte do que Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: nada é mais forte do que Deus. O inimigo não pode vencer Deus. Amém? Mas Davi sabe que o inimigo poderia vencer ele. Eu sei que o inimigo pode me vencer, mas aonde está a graça? Quando eu confio em Deus. Davi disse: eu vou com quem? Com Deus. Ele não está dizendo: eu vou com minhas forças, eu vou porque eu sou inteligente, eu vou porque eu sou forte. De jeito maneira. Eu vou com a graça do Deus vivo, eu vou com a unção do Deus vivo, eu vou com a força do Espírito Santo. Amém? E aí a gente vence o inimigo de Deus. Aí o inimigo é vencido facilmente. Assim como foi que Davi pegou 5 pedras, colocou aqui na baladeira, girou a tiradeira, correu para cima do Golias, soltou a baladeira, a tiradeira,
A pedra bateu na testa de Davi de Golias, e naquele momento a pedra entrou e ele morreu, caiu. Olha como foi que Davi matou o Golias. Porque ali estava a graça de Deus, a unção de Deus. Você vai encontrar obstáculos na sua vida todos os dias, amém? Todos nós, quem é de Deus, quem não é de Deus, o missionário Nicolau, quem está cantando, quem está pregando, o Padre Monteiro, todos os dias nós temos Golias para enfrentar, Golias para batalhar, todos os dias. Por isso que nós precisamos de oração, por isso que nós precisamos de intimidade com Deus. Se nós fôssemos fortes por nós mesmos, para que Davi ia precisar de Deus? Se Davi fosse forte, ele ia precisar de Deus? Não, ele ia enfrentar o Golias sozinho. Essa palavra ela diz para nós que ninguém é forte sozinho. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da unção de Deus. E aí, quando Davi vence Golias, quando Davi mata Golias, e você já prestou atenção que a morte de Golias, quando ele cai, Davi sobe em cima dele, pega a própria espada de Golias e arranca a cabeça. Por que Davi arranca a cabeça? Você já viu um corpo sem cabeça? Já viu um corpo sem cabeça? Você já viu sem braço, sem perna, não é? Sem as duas pernas, sem os dois braços? Davi não vacilou. Davi, eu vou tacar logo na cabeça, porque se eu taco no outro canto, vai que esse homem se levanta, mata eu. Significa dizer que contra o inimigo a gente tem que lutar e cortar o mal pela raiz. Se a gente não cortar o mal pela raiz, o pecado vem e vai nos destruir, o maligno vem e vai nos destruir. Não adianta arrancar um braço. Tem gente que diz assim: hoje eu vou para o grupo de oração, domingo eu vou tomar cachaça. O que adianta? Você está arrancando um braço, você não está resolvendo a situação. Eu vou para o grupo de oração, depois eu vou para a balada, vou para a galera, vou para a farra, vou usar droga. Mas quinta-feira eu vou rezar, vou pedir perdão a Deus. Você está arrancando um braço, a qualquer momento esse corpo se levanta e lhe mata. Tem que arrancar a cabeça. Diga para o irmão que está ao seu lado: arranca a cabeça, meu irmão. Do inimigo, não do irmão, né? Arranca a cabeça do inimigo, amém? O mal pela raiz tem que ser cortado. Não adianta vacilar, porque o inimigo é forte, sim ou não? O inimigo é astuto, sim ou não? O inimigo é esperto, sim ou não? Mas Deus é mais do que ele, amém? Deus é poderoso. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus é poderoso. Esse meu Deus é poderoso, amém? Na hora que Davi grita dizendo: eu vou até você, com o Deus vivo de Israel. Sabe o que Davi está fazendo naquele momento? Uma profissão de fé. Deixa eu ver aqui meu tempo, se eu não já passei. Está no tempo. Uma profissão de fé. E ele está devolvendo ao exército de Israel toda confiança. Eles que estavam com medo, ninguém tinha coragem de enfrentar, estava todo mundo com medo. Ele devolve ao exército confiança. E ali, quando ele matou os gigantes, sabe o que aconteceu? Você vai ler a história depois em casa. Quando Davi matou o gigante Golias, eles se animaram, eles ficaram felizes, pegaram a espada e correram atrás dos filisteus para matar. Olha aí, Davi devolve a esperança. Davi devolve aquele povo ao exército de Israel, que eles não podem perder a intimidade com Deus, porque o que nos faz vencer não é a força, é a graça de Deus, meu irmão. Não é a sua força, não é a minha força, é a graça de Deus, porque sem a graça de Deus nós não somos nada. Sem a graça de Deus você não é nada, ninguém é nada. Não deixe ser enganado pelo encardido, achando que você é alguma coisa. Não, eu sou mediante
a graça de Deus. O que é que São Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo, até matar o Golias. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, você hoje, você quer ser Davi ou você quer continuar sendo Golias? Ou o exército de Israel, os soldados. Você quer ser Davi ou você quer ser do exército de Israel, com medo, apavorado? Ou você quer ser o rei Saul, que nem o rei estava com coragem, porque o rei era o primeiro que era para ir. Quem você quer ser na sua vida? Você quer enfrentar o Golias com Deus ou sem Deus? Você quer enfrentar os problemas da sua vida com Deus ou sem Deus? Você quer enfrentar os problemas dentro do seu casamento, da sua família, os problemas matrimoniais, os problemas com filho, os problemas financeiros? Você quer enfrentar com Deus ou sem Deus? Você quer enfrentar os seus vícios, os pecados, com Deus ou sem Deus? Porque se for com Deus, não pode abandonar Deus. Porque se for com Deus, tem que ser fiel. Tem que estar aqui toda quinta-feira, amém? Tem que ir para a missa aos domingos, amém? Tem que adorar Jesus, amém? Tem que ler a palavra de Deus, amém? Tem que rezar o texto da misericórdia, o texto mariano, amém? Isso é enfrentar o Golias com Deus. Com Deus. E se eu não fizer nada disso, Nicolau, missionário Nicolau? Você já está se confiando em si próprio. Você já está se achando a última Coca-Cola no deserto. Você já está se achando que é forte. Depois a Coca manda o patrocínio aí, né? Você está achando que é forte. E a nossa derrota é quando nós achamos que somos fortes. Diga para o irmão que está do seu lado. A sua derrota é quando você acha que é forte. Amém? Nunca ache: eu não sou forte. Eu não sou. Agora a graça de Deus que está em mim, a unção de Deus que está em mim, é que está me fazendo pregar para você nessa noite. Amém? Sem essa graça, sem a unção, não estaria pregando para vocês nessa noite. Porque eu, Nicolau, não tenho que pregar. Mas quando eu estou sobre a graça de Deus, quando eu estou em Deus, aí Deus usa a minha boca para falar até vocês. Amém? É assim. Deus pega os fracos, unge para confundir os fortes. Para confundir os fortes. Para confundir Golias, os Golias da vida. Mas como é que pode? Fulano depois que entrou na faca, rapaz, está uma pessoa assim mais cheia de fé, firme. É tudo de ruim acontecendo na vida dela, mas ela continua lá rezando, dizendo que ama a Deus e não larga o seu caminho. Olha, a vida dela parece um tsunami de desgraça. Mas quando eu olho para fulano da faca, está sorrindo, está rindo, está glorificando, está louvando a Deus. É assim? É assim. É assim. Porque nós não estamos livres do sofrimento, nós não estamos livres da batalha, nós não estamos livres das provações. Ninguém está livre. Ninguém está livre do sofrimento, ninguém está livre da dificuldade financeira, ninguém está livre de nenhum problema. Mas a unção de Deus em nós, a unção de Deus em mim, faz toda a diferença. Eu vou enfrentar esse problema com a graça do Deus vivo de Israel, do Deus que me libertou, no Deus que tudo pode, nesse Deus que eu creio, nesse Deus que é todo poderoso. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Se você crê, aplaude o Senhor. Vamos nos preparar para adorar Jesus. Deus vai nos levantar. Depois dessa pregação de hoje, eu tenho certeza que você vai enfrentar os Golias com Deus, sim ou não? Depois dessa pregação de hoje, você vai sair daqui com mais força, sim ou não? Sim. Depois dessa pregação de hoje, você vai sair daqui sabendo que é fraco e de que não pode caminhar sozinho. A força vem dele. A força vem de Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento.
Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521 4151. 3521 4151.